Amados irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui para a nossa formação permanente. O tema de hoje, o homem a caminho de Deus. Nós iremos percorrer alguns aspectos, alguns tópicos, que vai nos ajudar a peregrinar nesse caminho escatológico, soteriológico, ou seja, o nosso caminho rumo ao reino dos céus, rumo ao encontro definitivo com Deus. Amados irmãos, anunciar o Evangelho, que é a boa nova de Jesus, sempre se configurou como a esperança de salvação, acolhimento e comunhão para todos. Ou seja, é dever nosso anunciar o Evangelho. Sabemos que Jesus veio para mostrar este caminho de fé, esperança e caridade, especialmente aos pobres, como nós vemos em Lucas 4:1. Por isso, Jesus não exclui nem faz acepções de pessoas na sua pregação, pois ele proclama a todos que Deus está aqui para acolher, reunir os desesperados e os perdidos. Nisto consiste a alegria e a festa de Deus. Ao revelar o Pai, Jesus sempre se mostrou contrário aos aspectos da lei judaica que não respeitavam a dignidade da pessoa, ou seja, aquelas leis às vezes que não respeitavam a própria pessoa, gerando exclusão religiosa e social, que excluía alguns da sociedade. Ao mesmo tempo, a igreja é aquela que guia os cristãos, dotando-os do necessário para o bem de todos e os envia, decidindo os rumos da missão evangelizadora. A igreja como guia, aquela que traça o caminho a ser percorrido pelos cristãos. Atualmente, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, destacou o duplo movimento do Espírito, ou seja, a vida eclesial missionária e a vida espiritual pessoal. A vida eclesial missionária e a vida espiritual pessoal de cada fiel. Sendo que ambos conclamam para que a mesma unidade de povo de Deus sejamos todos evangelizadores com o Espírito Santo. Ou seja, tanto na vida eclesial missionária, que é compromisso nosso, bem como na vida espiritual pessoal, estamos sendo movidos pela ação do Espírito Santo. Ao anunciar o projeto de amor do Pai, Jesus não se ocupou de ensinar uma doutrina sofisticada sobre Deus. Na verdade, sua experiência mostra que para se conhecer Deus, não se pode simplesmente começar por Deus. Somos filhos do Deus que se revela na pessoa de seu único Filho, Jesus Cristo. No evento desse desvelar de Deus, revelação, Jesus não está preocupado em nos mostrar os atributos de seu Pai, mas se preocupa em mostrar a relação do Pai com os filhos. Não quer tanto buscar dizer quem é Deus, mas Jesus, na revelação, busca nos apresentar qual a relação que temos com Deus. Isto é, o processo de filiação. Vamos nos tornando filhos no Filho do Pai, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo isto toma fundamento em Jesus Cristo a partir da encarnação, pois o fato da humanização é de suma importância para a relação entre Deus e o ser humano. Ou seja, absorvemos e contemplamos esta relação de filiação na encarnação de Jesus Cristo. Na pessoa dele, nós temos acesso ao Pai e podemos dizer algo sobre o Pai e sobre Deus. Jesus não se ocupa com noções de Deus, não há uma catequese de Deus. A única preocupação de Jesus para o anúncio da Boa Nova é mostrar, por meio de si próprio, o modo como Deus entra na história e se relaciona com o ser humano. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo, cita Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Nisto se fundamenta o conteúdo do anúncio do reino. Por aqueles que foram escolhidos, ou seja, anunciar o reino de Deus, é demonstrar o amor de Deus pelo ser humano, que jamais o abandona, mas sempre está pronto a acolher, independentemente do que faça. Anunciar o reino de Deus é demonstrar que Deus ama
a cada um de nós, que Deus ama, se ocupa e se preocupa com a humanidade. Afinal, o reino de Deus, trazido por Jesus, não mostra um Deus artificial, mas um Deus verdadeiramente preocupado com o ser humano. Jesus também se ocupa em mostrar o verdadeiro sentido da oração em sua perspectiva teológica, isto é, a oração está sempre situada no horizonte do desígnio de Deus, que se realiza no mundo através do reino. A reflexão escatológica, a reflexão às coisas dos fins, sobre morte, ressurreição, purgatório, a peregrinação do homem rumo a Deus, aponta para a igreja como comunidade de fé, que é a igreja, a comunidade eclesial daqueles que acreditam, esperança e caridade, bem como de oração uns pelos outros. Nesta peregrinação, neste caminhar rumo ao reino de Deus, aqueles que acreditam precisam celebrar a fé, viver a esperança na concretização da caridade, rezando uns pelos outros. Essa partilha da oração comunitária, como comunidade dos santos que abrange a igreja terrena e a plena. Temos os intercessores que continuam rezando e nós, que somos a igreja peregrina, continuamos também a nossa vida de oração uns pelos outros. A Deus se agradece os benefícios recebidos e se pede a sua intervenção. Portanto, a missão do ser humano é glorificar e bendizer o nome de Deus. Estamos na terra, estamos cumprindo a nossa missão, que é, de modo muito pessoal, evangelizar, glorificar e bendizer o nome de Deus. A cruz é o lugar onde Jesus é erguido para glorificar a Deus e alcançar a sua glória. O Evangelho de Jesus crucificado demonstra a solidariedade do amor de Deus com o sofrimento humano. Na pessoa de Jesus, este amor salvífico de Deus e a sua solidariedade conosco recebem a sua forma histórica e fixa, no processo de divinização e imitação. Ou seja, nós somos cada vez mais divinizados na pessoa de Jesus Cristo. E a partir, como diz Paulo, precisamos imitar o mistério de Jesus Cristo. Precisamos imitar aquilo que Jesus foi. Podemos imitar e devemos imitá-lo. A oração de Jesus é um modo de aproximar os filhos do Pai, uma forma de tornar visível no mundo a presença do reino de Deus e sua força salvífica. Deus se mostra e se revela escolhendo um povo. Deus se mostra, se revela e se desvela, se mostra, faz-se conhecer, escolhendo um povo. Não podemos pensar as categorias de revelação sem o tempo, espaço e cultura. A revelação é um dado histórico. A revelação rompe a temporalidade. Há um antes da revelação, há a revelação e há um pós-revelação. Ou seja, a partir da revelação, o tempo, a história e a cultura são ressignificadas. Deus elege, coloca o povo numa perspectiva salvífica de anúncio. O nosso percurso, o nosso caminho soteriológico, ou seja, o nosso caminho de salvação, passa pelo anúncio do Evangelho, da Boa Nova de Jesus. Anúncio, revelação e salvação se coincidem. Deus elege e se revela para proporcionar a salvação, que é anunciada por aqueles que creem. A salvação coincide com a graça e apresenta o modo como Deus humaniza e cria cada um de nós. Anunciar o reino de Deus no mundo é, ao mesmo tempo, proclamar a salvação do ser humano. A própria peregrinação da humanidade, que está no caminho, seguindo e anunciando a boa nova pregada por Jesus, desvela ao ser humano a perspectiva da vida eterna. Faz-nos conhecer um pouco e contemplar, num vislumbre de fé, na pessoa de Jesus Cristo, aquilo que é a vida eterna. A comunidade dos fiéis, a igreja, é o povo de Deus peregrino, que na força da salvação dada em Cristo está a caminho do seu objetivo final. Ela caminha para a obra de salvação já realizada no céu, como espaço, na realização que ainda está à sua frente, no tempo. Assim, pelo acontecimento salvífico e sua comunicação na fé,
no batismo e na pertença à Igreja, a salvação escatológica, a salvação, a nossa ressurreição, que é promessa de Jesus Cristo e dado histórico, está presente na realização pessoal do ser humano. Somos criados pelo mesmo Pai, nos tornamos filhos por meio do único Filho. Por esta razão, aceitar que com a morte tudo no ser humano acaba, ou seja, não imaginar nenhuma projeção para o além-morte é construir um pensamento vazio. Então não podemos construir esse pensamento vazio sabendo que peregrinamos rumo a Deus. A morte é uma passagem da vida terrena para a vida eterna, que é o nosso futuro, que é o nosso objetivo. À vista disso, a morte não é apenas um acontecimento que sobrevém ao ser humano, que tem que ser sofrido por ele, mas justamente como morte aceita e sofrida, ela também é ato do ser humano. A morte é uma atual possibilidade e não uma futura atualidade. Embora para nós só exista o presente, este é o momento do fluxo do tempo entre aquilo que já passou e aquilo que ainda poderá ser. Nossa vida é uma breve tensão entre o nascimento e morte. Tudo tem caráter transitório. A dimensão soteriológica, a dimensão da salvação do ser humano, se configura como um processo contínuo no contexto da história de cada pessoa. A salvação não é uma realidade que está além da dimensão histórica, isto é, compreendida como uma futurologia, mas se apresenta no hoje, na cotidianidade de cada homem e mulher. Consequentemente, a escatologia é o evangelho da alta revelação de Deus como realizador de sua criação. A revelação de Jesus Cristo não é prisioneira no tempo, afinal tudo o que Deus faz, Ele faz sempre, fazia antes e continua fazendo. Algumas manifestações no Antigo Testamento só tornam mais forte a compreensão de Deus, o desvelamento pleno e completo que se deu na revelação do Filho. Deus se dá por inteiro a ser conhecido na pessoa de seu Filho. Nós que muitas vezes não conseguimos ter acesso, devido ao nosso pecado, devido às nossas incongruências, a esta revelação do Pai em seu Filho. O ser humano está sendo salvo, está em processo de salvação. Lembrando que neste processo o ser humano não é somente agente passivo, mas também tem sua contribuição, o que constitui o binômio dom e tarefa. Dom de Deus, tarefa humana. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Por isso, a sua ressurreição se tornou prefiguração da ressurreição de todo o gênero humano. Por causa deste paradigma da história, da revelação da cruz, temos ao nosso favor o escatom, Jesus Cristo. Ou seja, já nos é garantido o reino dos céus. Nesse peregrinar rumo ao reino dos céus, que já nos foi garantido na pessoa de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, cabe a nós agora, como tarefa humana, continuar escolhendo esta ressurreição que já é certa, este céu que já é certo para toda a humanidade. O encontro com o absoluto na transcendência não pode ser concebido apenas diante da situação limite, mas tudo começa na própria dinâmica do caminho histórico e soteriológico. Afinal, o próprio Deus quis se fazer presente nessa história humana. O nosso caminhar rumo ao reino dos céus, rumo ao encontro com Deus, começa no dia em que nascemos, no dia em que somos projetados por Deus. Neste sentido, consideramos que a certeza da morte não gera um medo do ser humano, quando ele compreende a morte não como um findar de toda a sua história e consciência, mas uma passagem, de fato, uma verdadeira Páscoa, para encontrar, agora de forma definitiva, com aquele que ele encontrou durante o seu processo de salvação. Vamos encontrar de forma definitiva com aquele que nós encontramos ao longo de todo o nosso caminhar rumo à vida eterna. Enfim, compreendemos que é através da morte e não depois da morte que se dá a definitividade da existência do homem, atuada e amadurecida livremente no tempo. Repetindo esta frase, é através da morte e não depois da morte que se dá a definitividade da existência do homem, atuada e amadurecida livremente no tempo. Deus quer salvar o ser humano. Neste sentido, o homem e a mulher são os verdadeiros destinatários da salvação. Deus salva o ser humano por meio da graça encarnada, que é o Cristo. Da mesma forma,
o encontro no pós-morte com a face de Deus na vida eterna também se dá por meio de seu Filho. Afinal, como diz Paulo aos Romanos, o salário do pecado é a morte e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A certeza do encontro definitivo após a temporalidade deste mundo foi deixada por Jesus Cristo. De fato, a partir da temática das bem-aventuranças, podemos perceber que a vida eterna não inicia apenas após a morte. Entretanto, ela começa na vida atual, no hoje. Amados irmãos, o passado é memória, é história. Pelas coisas ruins do passado, pedimos o perdão a Deus e pelas coisas boas rendemos graças. O futuro é uma possibilidade, os projetos, os sonhos, ao qual pedimos a intercessão dos santos e a bênção de Deus. Nós temos o hoje e o agora. A morte deve ser vista na alegria da ressurreição. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Deus nos deu vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida, diz João na sua primeira carta. Enfim, o ser humano vive e projeta a eternidade já na sua realidade existencial temporal, mesmo na certeza de sua situação limite. Neste sentido, alegramo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro e sua esposa já está pronta. Passagem do livro do Apocalipse. O morrer apenas como o fim de toda uma história é superado pela dinâmica da eternidade. A eternidade, como fruto do tempo, consiste em um vir perante Deus ou na decisão absoluta do amor para com Ele. Um vir a Ele em imediatez e proximidade face a face, ou na definitividade do autofechamento contra Ele para a treva cadente da eterna ausência de Deus. O problema da morte é enfrentado pela certeza da ressurreição de Jesus Cristo. O clamor pela vida digna e autêntica no seguimento ao projeto de Jesus se torna a fundamentação da construção de uma vida eterna. A morte não é o fim de tudo. A morte é a passagem para junto de Deus. Da mesma forma que a morte é uma possibilidade a todo ser humano que vem como um ladrão, a ressurreição em Jesus Cristo também é uma possibilidade certa para todo aquele que crê e vive a vida eterna dentro de um processo soteriológico na vida atual. Portanto, refletir sobre a morte é refletir sobre a condição humana. Ter a morte diante dos olhos é estar preparado para quando ela vier. O ser humano não sabe quando vai morrer, mas a certeza de que em algum momento esse dia vai chegar pode levá-lo a estabelecer prioridades em seu cotidiano e dar-lhe possibilidade de fazer tudo o que julgar importante, sem protelar o que julgar essencial. Pois, se deixar para amanhã o que pode realizar hoje, poderá não fazê-lo nunca. Por fim, vale a pena ressaltar que diante da morte o ser humano se vê obrigado a refletir sobre a vida, sobre sua vida pessoal, eclesial, social e filial. Sendo isso o que verdadeiramente conta, o que realmente interessa, pensar o valor da vida. Portanto, devemos concordar que, no sentido mais amplo, a morte é um fenômeno da vida dos filhos de Deus, que o homem está a caminho de Deus. Estando a caminho de Deus, precisa passar pela situação limite, que é a morte, mas que é uma passagem, porque ressuscitaremos para a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.